Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live. Senhor, que o Senhor se faça presente no nosso meio. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Que esta palavra, Pai, possa se tornar uma pequena semente que vire uma árvore frondosa no coração dos meus irmãos. Fala conosco de forma poderosa. Espírito Santo de Deus, eu consagro a Ti esta live, eu consagro a Ti a minha voz, o meu intelecto, as minhas emoções. Me usa conforme o seu querer. Não deixe que eu te atrapalhe, Espírito Santo de Deus. Essa live é sua. Que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Pai, guarda, Senhor, a minha casa, guarda a casa dos meus irmãos, Senhor. Livra-nos de toda distração. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento para que nós possamos receber a revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje está mais fresquinho aqui. Eu moro aqui em Cuiabrasa, Mato Grosso. E por incrível que pareça, hoje está mais fresco. Tá, acho que uns 25 graus. Aqui geralmente é 40. Abra comigo a sua Bíblia, se você pode, no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. Como eu estava... você é de Cuiabá, Isabela, que alegria, louvado seja o Senhor. Na verdade, eu moro em Várzea Grande, né? Mas é cidades irmãs, né? Mesma coisa. Mas vamos lá. Se você pode, abre a sua Bíblia. Deixa eu ligar o ventilador aqui um pouquinho, porque... Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. A live de hoje é sobre Mical. Mical era uma das filhas do rei Saul. Era uma das... Em BH está frio? Glória a Deus. Veio uma frente fria, forte, né? Eu espero que chegue aqui. Mical era uma das filhas de Saul. Saul foi o primeiro rei ungido pelo profeta Samuel. Só que ele foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus ali naquela região. Só que Saul ele foi desobediente. Saul ele foi ungido a rei. Samuel deu uma palavra para ele que era para que ele esperasse ali para que ele fizesse os sacrifícios ao Senhor. Ele foi desobediente, Samuel se atrasou, ele como rei ele não tinha o direito de oferecer sacrifícios, mesmo assim ele fez os sacrifícios, queimou os holocaustos. Deus ordenou que ele fosse ali numa cidade, que ele possuísse a cidade, que ele matasse tudo que tivesse vida naquela cidade. Saul foi, guerreou, foi vitorioso, só que quando ele viu que havia muito tesouro ali, ele pegou os melhores animais, os mais robustos, bois, vacas, os animais ali daquela época. Os melhores ele capturou e ele deixou o rei daquela cidade vivo. E Deus tinha dado uma ordem expressa através de Samuel, que era para que Saul destruísse tudo que tivesse vida naquela cidade e também ateasse fogo na cidade. E quando... Shalom, shalom, Raíssa, bem-vinda. Quando Saul foi desobediente, Deus se irou com ele e ungiu Davi ao novo rei. Davi foi ungido ao novo rei. Davi foi quando os filisteus vieram ali afrontar Saul. Tinha Golias, um dos gigantes, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, todos tinham medo, e aquele gigante ele vinha afrontar diariamente ali o povo de Israel, ao qual Saul era rei. Davi, ele se posicionou, entrou naquela batalha e declarou a Golias: você pode vir a mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi vencedor. E ele começou a lutar ali as guerras de Saul.
E quando ele começou a lutar ali as guerras de Saul, Davi, o povo ficou alegre. E naquela época, quando os homens chegavam ali das batalhas, Shalom, shalom, Gislaine, seja bem-vinda, sentinela do Senhor. Eles saíam na rua comemorando. E numa dessas batalhas em que Davi foi à frente, lutou e venceu, o povo alegre com a vitória de Davi, porque ele sempre estava às batalhas, ele sempre saía vencedor, eles começaram a cantar. Abra comigo em 1 Samuel 18, no capítulo 5. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul saudando. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Então, quando Saul viu que Davi, ele era ovacionado nas ruas, as pessoas, as mulheres cantavam vitórias a Saul, mas declaravam que Davi tinha sido muito mais vitorioso. Quando ele ouviu essa canção, o ciúme, a raiva, a inveja entrou no coração de Saul. E ele começou a olhar para Davi com suspeita. O ciúme envenenou o coração dele. O ciúme, a raiva, a ira, penetrou no seu coração e turbou a forma como ele via Davi. Continuando, no dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão e, de repente, atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Então, quando aquele ciúme, quando aquela inveja envenenou o coração de Saul, e como ele já tinha sido rejeitado por Deus por desobediência, o próprio Senhor enviou um espírito maligno que se apoderava de Saul e ele ficava enlouquecido. E esse espírito maligno também fazia com que ele perdesse a noção das coisas. E dessa forma ele tentou matar Davi. Mas Saul, ele fez um plano na sua mente, na sua cabeça, porque as pessoas, a população ali, eles gostavam de Davi. Porque Davi era um homem do povo, Davi era uma pessoa simples, Davi era humilde e ele sempre vencia as batalhas porque Deus estava com ele. Aleluia. E Saul, num primeiro momento, ele tentou planejar alguma coisa para matar Davi sem que ele fosse diretamente responsável por isso. E o que ele fez? Ele planejou dar a sua filha em casamento a Davi com o intuito de tirar-lhe a vida. No versículo 17. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por sua esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente lutando as batalhas do Senhor. Ele fez isso apenas com o objetivo que Davi fosse morto na frente de batalha. Quanto mais batalhas Davi fosse à frente, estivesse à frente, maior seria a chance
de que Davi perdesse a vida nessas batalhas. Porque mesmo sabendo que Deus o havia, mesmo tendo a consciência e a noção que Deus o havia deixado, Saul, mesmo sabendo disso, ele não cria que Deus poderia livrar a Davi. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui. Estava descarregado, mas carregou. Saul, ele não cria que Deus poderia livrar Davi das mãos dos filisteus. E ele fez essa oferta a Davi com este objetivo, que Davi fosse morto no campo de batalha. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Estou pronto a dar minha filha mais velha Merabe por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente lutando as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul, quem sou eu? E quem é minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Então, Davi, ele foi humilde. E ele declarou e falou, quem sou eu para me casar? Eu não tenho dote para me casar com a filha de um rei. Não tenho condições, porque naquela época, todo casamento, o noivo tinha que dar um dote pela mão da noiva. Assim, quando chegou o tempo de saudar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Saul disse que queria dar a sua filha mais velha a Davi, mas quando Davi falou assim, quem sou eu para que receba sua filha em casamento, eu não tenho dote, na época do casamento da sua filha, ele deu Merabe a outra pessoa. Continuando aqui. Gente, você liga o vento, tá muito fresco, você desliga, tá quente. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. Então, Saul tinha duas filhas, Merabe e Mical. Mesmo ele tendo dado Merabe em casamento para outra pessoa, Mical amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. Shalom, shalom, pastora Maria, seja bem-vinda, minha amada. Aleluia. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. Ele ficou contente porque ele poderia usar a sua filha como uma forma de alcançar Davi, como uma forma de usá-la para tirar a vida de Davi. E mais uma oportunidade, contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. E mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi. Pensou ele. Para Davi, porém, ele disse, você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então, Saul, ele não pensou duas vezes em negociar as suas filhas, em colocar as suas filhas ali num casamento, para que a vida de Davi fosse retirada. Aleluia, glória a Deus, minha amada. Então, Mical aqui, ela se torna uma figura usada. Ela se torna um objeto nas mãos do seu pai Saul, com o intuito de atingir Davi. Muitas vezes nós estamos em posição, em situações semelhantes. Nós estamos numa família onde nós somos usados para atingir certas pessoas, onde as palavras que são nos direcionadas muitas vezes não têm o objetivo de nos atingir, mas de atingir a outra pessoa a qual essa pessoa não gosta. Muitas vezes nós somos usados, mesmo sem querer, para afrontar, para machucar e para magoar outras pessoas. Saul, ele já tinha perdido a presença do Senhor por desobediência. Ele desobedeceu a Deus duas vezes. Mesmo sabendo que o Senhor estava com Davi, ele ainda acreditava na sua mente que quando Davi estivesse ali na frente,
dos filisteus batalhando, lutando, Saul ele cria que os filisteus poderiam tirar a vida de Davi. Ele não tinha aquela fé inabalável que Davi tinha no grande eu sou, no Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha livrado ali o povo de Israel com mão forte das mãos ali de Golias. Mesmo vendo tudo aquilo, Saul não tinha fé suficiente para crer que Deus livraria Davi. E dessa forma ele usa sua filha como um objeto, ele usa sua filha como uma forma de vingança contra o seu inimigo. Continuando, 1 Samuel 18, 23. Quando disseram, então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre e de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse, e Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Saul, ele era dissimulado, ele era mentiroso, além de usar a sua filha com o objetivo, com o intuito de negociá-la para estar próximo a Davi, ele fez isso com o objetivo de matar Davi, porque ele não acreditava que Davi traria ali aqueles 100 prepúcios, né, dos filisteus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E continuando. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Provavelmente Saul não queria ter Davi como genro. Ele apostou que quando Davi fosse atrás desses prepúcios como dote, Davi seria morto. Só que Davi, junto com seus homens, foi vitorioso. E Saul pediu 100 prepúcios, Davi trouxe 200, 100 pelo dote e mais 100 como um presente ali de casamento ao rei, né? E dessa forma, Saul foi obrigado a entregar a sua filha em casamento a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da vida. Então, eu vou estar colocando, Maria, o nome da sua filha no caderno de oração, amém? Então, o objetivo de Saul era simplesmente a vingança. Ele queria matar Davi, mas queria matar Davi de forma indireta. Ele não queria que as pessoas ali soubessem o ódio, o tamanho e a inveja que tinha envenenado o seu coração para que ele matasse Davi. Por quê? Porque o Senhor estava com Davi. A população amava Davi. E dessa forma ele usou de um subterfúgio, ele usou a sua filha. Ele negociou a sua filha. Ele usou a sua filha como moeda de troca para tentar comprar a morte de Davi, só que o seu plano não funcionou. Mical amava Davi. E eles se tornam, eles se casam. Então, Mical, o pai a usa como um objeto. Aleluia! Então, o casamento, ali, ele é usado como um jogo político, ele é usado como uma forma de artimanha para prender Davi, para fazer com que Davi perdesse a vida. Aleluia!
E Mical, no meio disso tudo, ela se sente feliz no primeiro momento, porque ela tinha se casado com um homem ao qual ela amava. Porque o texto aqui é bem claro, no versículo 20, contudo a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente em ver isso, em saber disso, porque ele poderia usar isso contra Davi. Quando Saul percebeu, no versículo 28, que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi mais ainda e continuou a ser inimigo de Davi o resto da sua vida. No versículo 19, no capítulo 19, continuando, aleluia, Mical estava ali entre o amor do seu coração, entre o amor pelo seu esposo e a obediência ao seu pai, que além de pai, ele era o rei ali daquele local. Qualquer coisa que ela fizesse poderia ser usado contra ela para tirar-lhe a vida. Saul, ele estava enlouquecido, ele tinha um espírito maligno que o atormentava dia e noite. Provavelmente ele era inconstante, provavelmente as pessoas ficavam com medo dele, da forma como ele agia. No capítulo 19, Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que descobri. Então ali Jonatas, filho de Saul, ele intercede por Davi. E Saul, ele ouve Jonatas apazigua, Davi volta para casa e novamente começa a servir Saul. Mas no capítulo 9 nós vemos que novamente o espírito maligno se apodera de Saul, no versículo 9. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno, enviado pelo Senhor, se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção. Mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Saul aqui ele já deixa de tentar usar subterfúgios e tentar matar Davi indiretamente. Agora ele estava sendo bem claro. Ele mandou os seus homens irem ao encontro de Davi com o intuito de matá-lo. Ele foi direto agora. Os planos, o casamento que ele tramou, a forma como ele usou a sua filha não deu certo. E aquele espírito maligno o atormentava de forma que agora ele estava sendo indireto, ele queria tirar a vida de Davi, ele queria que Davi morresse a qualquer custo. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Mical amava Davi. Mesmo estando entre seu pai e o seu esposo, o amor dela fez com que ela se enchesse de coragem e ela lutasse pela vida do seu esposo. Um esposo que seu pai tinha escolhido para ela. E dessa forma ela ficou sabendo que os planos perversos do seu pai, que o intuito do seu pai era assassinar Davi na manhã seguinte, e ela disse para ele, você precisa fugir esta noite, senão amanhã você estará morto. E ela o ajuda a escapar. Mical, ela se enche de coragem, num gesto de coragem, ela arriscou a própria vida, porque da forma como o seu pai estava enlouquecido, ele podia muito bem, ao ficar sabendo disso, matá-la, tirar-lhe a vida também. Saul estava louco, enlouquecido por aquele espírito maligno, enlouquecido pela inveja, enlouquecido por ver que Davi tinha se tornado maior do que ele. Shalom, shalom, pastora Maria Antônia, bem-vinda. Iraci, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Em seguida, Mical pegou, então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar,
colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Então, o que Mical fez? Além de ajudar o seu esposo a fugir, um ídolo do lar seria uma estátua em tamanho de um corpo humano, né? Ela pegou aquela estátua, colocou na cama e, para imitar os cabelos de Davi, ela colocou uma almofada de pelos de cabra sobre a cabeceira, né? Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente, que não podia sair da cama. Então ela ganha tempo. Quando os oficiais de Saul vieram atrás de Davi, Mical mente. Ela pega e coloca aquela estátua na cama para proteger o seu esposo, o qual ela amava. Mas essa atitude de coragem dela, essa atitude de rebeldia dela, fez com que a vida de Davi fosse salva. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou o meu inimigo escapar? O risco que Mical correu ao fazer isso, ao enfrentar aquele pai louco, que mesmo o pai que usou a filha de forma indireta, o ódio dele era tão grande, matar Davi, podia matá-la também. Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se não ajudasse. Ela se viu numa posição de ser obrigada a mentir, que ela tinha sido ameaçada de morte, porque senão ela também perderia a vida por ter ajudado o seu esposo diante da loucura do seu pai, diante da ira, diante da inveja, diante da raiva, porque a inveja, a raiva, ela cega as pessoas, faz com que as pessoas vejam coisas onde não existem. Assim como Saul estava enlouquecido ao ouvir aquela música, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, e a inveja e um rancor entrou no seu coração, e a partir daquele momento ele começou a tramar formas de matar Davi a ponto de usar a sua filha. Ele poderia muito bem, neste momento aqui, enfurecido, tirar a vida dela, mandar matá-la. Mical se arriscou para que a vida de Davi fosse salva. E ela foi sábia ao falar que ela foi ameaçada. Ela não foi ameaçada, ela amava Davi, ela ajudou ele a escapar, ela deu tempo para ele, ela salvou a vida dele. E ela foi usada por Deus para que isso acontecesse. Mas ela se viu obrigada a falar que ela foi ameaçada, porque senão seu pai tiraria a sua vida, tamanho era o ódio que ele tinha no seu coração. Aleluia. Aleluia. Então, Mical, nesse momento, ela se torna ativa. Ela mesmo ali, sendo filha do rei, ela decide salvar a vida do seu esposo, ela decide salvar a vida do seu amado. Ela foi usada no primeiro momento como moeda de troca, como um objeto para comprar ali, de certa forma, a morte de Davi, mas não deu certo. Saul teve que casar ela com ele, e dessa forma ela foi usada providencialmente para que a vida de Davi fosse salva. E muitas vezes nós, mulheres, vivemos em ambientes opressivos, ambientes, não só mulheres, nós, seres humanos, vivemos em ambientes opressivos, onde nos vemos obrigados a obedecer ordens que muitas vezes ferem o nosso caráter, ferem a moral, mas para que a nossa vida seja preservada. E nós precisamos achar um meio de sair dessa situação. Nós precisamos orar, mas nós também precisamos ter uma fé ativa. Nós precisamos falar com pessoas e buscar ajuda. Aleluia. Então, Mical aqui, primeiramente, ela fala ali aos mensageiros que Davi está doente para que ele tenha tempo de fugir, que ele está de cama. E depois ela fala, meu pai, ele me ameaçou. E dessa forma, o propósito de Mical foi salvar a vida de Davi.
Mais para frente, em 2 Samuel, abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 3. Então, quando Davi ele escapa, o que Samuel faz? O que Saul faz? Abra comigo em 1 Samuel 25, 44. Quando Davi fugiu, Mical ficou. E no versículo de 1 Samuel 25, 44, a palavra nos diz: nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim chamado Peutiel, filho de Laís. Mais uma vez, Mical se torna um objeto de troca. Mical era casada, Saul já tinha casado ela com Davi. Quando Davi fugiu, provavelmente por raiva, ele entrega sua filha em casamento para outro homem. Mical, uma mulher sem poder de escolha. Mical, uma mulher sem poder decidir o que ela queria, simplesmente tendo que obedecer ao seu pai, que além de pai era rei, e naquela época tinha que se ter uma obediência cega aos pais. Aleluia. Mais uma vez, Mical se vê na posição de objeto ali nas mãos do seu pai, objeto de troca, objeto ao bel prazer e à vontade do seu pai. Aleluia. E então, isso mostra o quão perverso era Saul por tratar a sua filha como um objeto de troca, como um objeto de vingança. Provavelmente ele deu sua filha a outro homem para se vingar de Davi. E em 2 Samuel, no capítulo 3, depois desses ocorridos, Saul ele busca de toda forma e de todo meio matar Davi. Até que chega um ponto em que Saul ele perde a vida ali lutando contra os filisteus, né? Ele não consegue o seu intento de matar Davi, ele entra em luta. Davi foge, escapa inúmeras vezes, Saul persegue. Davi tem chances de matar Saul, mas diferente de Davi, ele não age dessa forma, ele declara: longe de mim matar um ungido do Senhor. E Saul e seus filhos caem na mão dos filisteus e eles são mortos. Só que Davi ele é declarado rei de Judá. E há aquela divisão entre Judá e Israel. Judá fica sozinho e as tribos de Israel ficam separadas. E o próprio general do exército de Saul fica contra Davi. Abner, ele era um dos amigos de Davi. Só que Abner, num dado momento, o filho de Saul, Isbosete, que fica no trono, ele acusa Abner de se deitar com a concubina do seu pai. E Abner ele fica furioso e ele declara: a partir de agora eu darei esse reino a Davi. Eu farei de tudo para que o reino seja entregue a Davi. E 2 Samuel 3, no versículo 13, a palavra declara assim, versículo 12. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul.
Davi enviou a seguinte mensagem a Esbozete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Esbozete mandou tirar Mical de seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel a seguiu até Baurim chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Mais uma vez, Mical se vê numa posição de moeda de troca, para lá e para cá, como se ela não tivesse vontade, é entregue em casamento, devolve em casamento. Uma mulher que se torna ferida. Aqui não fala o tempo em que ela foi casada com Paltiel, mas deve-se ter seguido vários anos, porque até que Saul morreu, até Davi se firmar como rei entre muitas batalhas, entre muitas perseguições, e Mical, ela estava casada com Paltiel, e agora ela é tirada de Paltiel e entregue a Davi. Mais uma vez ela é usada como um objeto de troca, mais uma vez ela é usada como se não tivesse vontade própria. Ninguém pergunta para ela o que ela quer. Davi exige: eu comprei ela com prepúcio de 100 filisteus. Eu comprei o direito de me casar com ela, não foi de graça. E ele exige que ela seja devolvida. E mais uma vez Mical é tirada da sua casa. Mais uma vez ela se vê jogada de lá para cá, sem direito à escolha, sem direito a opinar. Muitas pessoas vivem nessas situações, sendo levadas de lá para cá, sendo levadas ao bel prazer de pessoas. Muitas vezes nós estamos numa situação de dependência emocional, de dependência financeira e não conseguimos dizer não, ou independência de autoridade. E dessa forma, nossa vontade, o nosso querer, ele é retirado de nós. E isso existe ainda hoje. O propósito aqui de Mical é nos mostrar que ela teve um papel ativo ali na salvação da vida de Davi, mas também ela foi usada como moeda de troca, ela foi usada como poder de compra, ela foi usada como forma de tentar tirar a vida de Davi. Aleluia! E muitas vezes nós nos sentimos como objetos para lá e para cá na mão de pessoas, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para nós, Ele nos vê, Ele vê as nossas lágrimas, e Ele vê o quanto que nós sofremos. E dessa forma, nós podemos nos achegar a Ele e clamar a Ele para que haja restauração, para que haja cura das nossas emoções. Muitas vezes as nossas emoções elas são feridas e atingidas desde a infância, desde criança. Quantas feridas Mical deve ter tido por causa dessa rejeição, desse uso, ela amava Davi. A palavra é clara, ela amava Davi, ela foi entregue para se casar a outro homem, provavelmente ela não foi porque ela queria. Aleluia. Mas Deus fala conosco, Ele nos vê no nosso sofrimento. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. Deus não é insensível à nossa dor, Deus não é um Deus sádico que nos vê sofrendo, não. O Senhor Jesus, Ele está à distância de uma oração, Ele está à distância de um clamor, e Ele quer alcançar os nossos corações, Ele quer alcançar as nossas vidas e nos libertar de todas essas feridas, amém? Abra comigo a Bíblia em 2 Samuel 6,14. 2 Samuel. Então, depois que Davi ele se torna rei, ele é ungido rei tanto de Judá quanto de Jerusalém,
Ele vê ali, ele fica sabendo que a Arca da Aliança está ali em Obed-Edom. Ele tentou trazer a Arca do Senhor ali para Israel, para o reinado. Na primeira tentativa não deu certo. Um dos homens que carregavam a arca foi morto. E depois Davi fica sabendo que onde a Arca da Aliança estava, Obed-Edom ali tinha sido muito abençoado, e ele decide fazer uma festa de adoração, de louvor a Deus, para trazer essa arca ali para Israel com segurança, sem que aconteça o mesmo que aconteceu na primeira tentativa da entrada, de trazer a arca ali para Israel. E Davi, ele prepara uma grande comitiva. Então disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. 2 Samuel 6:12. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela, e Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Então, quando Davi estava entrando ali na cidade com a Arca da Aliança, ele vinha louvando a Deus, ele vinha adorando, ele vinha cantando, ele vinha dançando para proteger aquelas pessoas que faziam cortejo da arca, para evitar que mais uma vida fosse tirada. E Mical, ao ver aquilo, o coração dela se encheu de mágoa, o coração dela se encheu de desprezo. E ela ficou ali observando o que estava acontecendo. E depois que a arca entrou, Davi abençoou o povo e eles foram. No versículo 20, quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Então, Mical, ela se sentiu ofendida A paz, Rosiane, seja bem-vinda. Mical, ela se sentiu ofendida pela forma de adoração de Davi. Ela achou que Davi estava sendo vulgar, provavelmente as vestes deles devem ter caído, e ela achou que Davi estava se oferecendo ali às servas, mas na verdade Davi estava em adoração genuína, numa adoração exuberante, para proteger o povo de Deus na entrada da Arca da Aliança na cidade, porque na primeira tentativa de trazer a Arca da Aliança ali para Israel, ao simples toque na arca, Deus tirou a vida de um homem. E Davi, ele preservava a vida daquelas pessoas, mas Mical, ela viu de outra forma. Provavelmente pelas humilhações, pela rejeição, por ficar neste jogo de empurra de lá para cá, o coração dela estava cheio de amargura. O coração dela estava cheio de tristeza e ela achou que a atitude de Davi não era digna de um rei. E ela foi extremamente cruel. Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar.
Davi respondeu a Mical: Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Então aqui, aquilo que Mical desprezou, aquela tristeza que provavelmente deve ter gerado no seu coração por ter sido usada tantas vezes, fez com que ela fosse amarga, fez com que ela achasse que o comportamento de Davi não era digno de um rei. Mas Davi não se importava com isso. Ele não se achava superior. O que ele queria era agradar a Deus e ele falou: eu estou disposto a me humilhar cada vez mais na presença do meu Deus. Mas certamente as servas que você falou me consideram digno de honra. E a palavra fala assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Essa palavra pode de forma implícita querer dizer que ou Davi nunca mais teve relações com Mical, ou provavelmente Deus fechou a madre dela. Mas aqui não menciona que Mical teve outros filhos. Então, provavelmente, Mical era estéril, porque ela, se fosse uma mulher fértil, teria filhos com Paltiel durante o tempo que ficou casada. E antes que Davi fugisse, eles foram casados durante o tempo. O texto não fala também quanto tempo Mical ficou casada com Davi, mas eles foram casados e ela ficou anos casada com Paltiel. Mas, de qualquer forma, a palavra declara aqui que ela não teve filhos até o fim da vida. Então, Mical provavelmente tinha muitas feridas, feridas de rejeição, feridas de humilhação, pelo fato do pai dela usá-la, entregá-la a outro homem, de ser tomada. E ela se torna uma pessoa amarga. E muitas vezes nós podemos passar por isso, nós passamos por tantas dores, que nós nos tornamos pessoas amargas, que nós não vemos o bem que está à nossa volta, nós só vemos o mal. Nós só vemos aquilo ao qual nós vivenciamos a vida toda. Então, aquele gesto de Davi, Mical sentiu que Davi rebaixou a sua posição de rei, mas isso não importava para Davi. Mical poderia estar magoada pela sua história. Então, a nossa história muitas vezes pode ditar o rumo das nossas vidas, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel para nos sarar, para curar todas as nossas feridas. O propósito de Mical aqui teve momentos em que ela foi usada por Deus para salvar a vida de Davi, mas ela também foi usada nas situações por pessoas e isso gerou uma ferida profunda. Mas Deus é aquele que cura, Deus é aquele que restaura. Muitas vezes a nossa história de vida é cheia de abandono, cheia de humilhações, cheia de frustrações, mas Deus é o Deus do impossível, Ele é perito em restaurar a nossa identidade. Só basta para isso que nós nos entreguemos de coração ao Senhor Jesus. Nós sempre temos a escolha. Aleluia. Nós muitas vezes temos que escolher o que é que a dor fará na nossa vida. E quando a dor ela está muito intensa, nós não conseguimos enxergar nada à nossa volta, nós não vemos saída. É nessa hora que nós devemos clamar ao Senhor.
e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar, Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Que nós não sejamos conduzidos, Senhor, pelas nossas dores, por aquilo que a vida fez conosco, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor, que o Deus desse século colocou nos nossos olhos, Senhor, através de dores, através de sofrimento. Que nós possamos ver a luz do Senhor Jesus, que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que toda dor, Pai, em nome de Jesus, dê lugar à paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor Jesus venha limpar, restaurar as nossas emoções e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos, Senhor, possam deixar sobre o Senhor Jesus o seu fardo pesado e tomar o jugo do Senhor que é leve e o fardo do Senhor que é o jugo que é suave, o fardo que é leve. Senhor Jesus, vem com cura nesta tarde, cura as nossas emoções, restaura os nossos corações. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou conosco hoje de forma poderosa. Senhor, esta live é para te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Shalom, shalom e até amanhã, se Deus quiser.